Olá, meu nome é Rowena, e no mês passado minha irmã, a juíza Morwena Rey, olhou-me diretamente nos olhos do banco e disse: "Isto é uma sala de audiências, não sua cozinha." O riso que se seguiu não veio de estranhos. Veio das pessoas que costumavam me chamar de família. Elas me consideravam insignificante. Uma sombra. A irmã inquieta que nunca causava problemas. A garota que cozinhava seus jantares. Esfregava seus pisos, guardava seus segredos. Mas naquele dia sussurrei 4 palavras, apenas 4, e as paredes daquela sala de justiça começaram a rachar. A tela atrás de Morwena piscou. Texto vermelho manchou a projeção. Os policiais congelaram. O congressista na galeria ficou pálido. E Morwena, ela perdeu o controle de sua sala de audiências pela primeira vez em sua carreira. Porque quando você silencia alguém por tempo suficiente, você esquece que ela ainda tem uma voz. Uma voz que, no sistema certo, pode colocar os poderosos de joelhos. Antes de prosseguirmos, diga isto. Você já foi humilhado por alguém que achava que sempre teria vantagem? Comente a que horas você está assistindo e de onde. Porque ao final desta história, você talvez nunca mais veja o poder, ou a família da mesma maneira. E se você acha que o riso foi cruel, espere até ver o que veio depois do silêncio. O tribunal cheirava a polidor de limão e julgamento frio. Entrei sozinha. Sem advogado, sem comitiva, apenas eu e o silêncio que aprendi a usar como armadura. Os detectores de metais apitaram. Os funcionários não olharam para cima. Um deles sorriu quando eu passei. Eu usava uma blusa azul marinho e calça simples. Nada para chamar a atenção. Mas ainda assim, a sala me olhou como se eu fosse uma piada que eles já tinham decidido que era engraçado. E então veio Morwena. Toga impecavelmente passada, queixo erguido, olhos de vidro. Ela bateu seu martelo uma vez, mas não para ordem, para efeito. Isto é uma sala de audiências, ela disse lenta e incisivamente, não sua cozinha. O riso irrompeu, o oficial de justiça riu. Até os policiais no fundo sorriram. Sentei-me em silêncio, mãos cruzadas. Como se a postura pudesse me proteger da ardência. Não podia. A voz de Morwena baixou o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Você é apenas uma sombra. Vá embora antes que você se envergonhe ainda mais. Aquela feriu mais que o martelo. Ela costumava dizer isso quando éramos crianças. Ela disse isso de novo quando nosso pai morreu, e eu pedi para falar em seu funeral. Ela disse isso enquanto segurava a carta de herança. Minha carta. Eu passei anos sendo a quieta. A que ficava para trás. A que limpava depois de cada desastre da família Rey. A que se certificava de que o remédio do pai era reposto. Enquanto Morwena dava entrevistas sobre o quão inspiradora era nossa família, ela estava no pódio. Eu estava na pia. Quando tentei falar, disseram que eu estava tornando tudo sobre mim. Quando chorei, disseram para me controlar. Cada vez que pedi espaço, me fizeram sentir ingrata. Cada vez que quis dar um passo à frente, me lembraram que o apoio não deve brilhar. Mas naquele dia no tribunal, a luz finalmente se virou. E nem todos sobreviveram ao seu brilho. A sala ainda ecoava com risos quando me sentei na cadeira de madeira, mas eu não estava diminuindo. Eu estava ouvindo. Medindo. Deslizei minha mão no bolso e envolvi meus dedos em um pequeno objeto, frio, familiar. Um chaveiro de prata amassado, a última coisa que meu pai me deu antes de morrer. Ele não abria nada físico, mas me dava a base, me ancorava a versão de mim mesma, que se lembrava de tudo. Os créditos perdidos, os discursos reescritos. As velas de aniversário que eu acendi para os outros enquanto as minhas permaneciam apagadas. A maneira como Morwena segurava um microfone enquanto eu segurava a câmera. Elas pensaram que eu esqueci, elas pensaram que eu perdoei. Mas eu contei cada ofensa. Cada vez que me disseram para ficar em segundo plano.
Mesmo agora elas sussurravam atrás das pastas, zombavam em voz baixa. Ela está blefando. Ela não tem inteligência para isso. Provavelmente mais um acesso de fúria na cozinha. Eu fiquei parado e então sussurrei 4 palavras. Não para elas. Para o sistema. A tela atrás do banco de Morwina piscou. Texto vermelho rastejou pela projeção como sangue florescendo na água. Verificação de código em processo. O riso parou. Cadeiras rasparam. Rádios estalaram. As pessoas se viraram como uma maré. Um jovem policial se inclinou para seu parceiro, sussurrando. Isso é um protocolo de substituição federal, não é? Morwina bateu seu martelo. Ignore. Isto não é nada. Mas sua voz tremia. Pela primeira vez desde que eu entrei, ela parecia insegura. A tela pulsou novamente. Verificação de voz confirmada. Entidade protegida. Não interrogar. Suspiros. O congressista na galeria levantou-se. O coronel na primeira fila cerrou a mandíbula. Ninguém estava rindo agora. Morwina agarrou seu banco, seu rosto pálido. O que você acabou de dizer? Ela sibilou. Eu não respondi. Eu não precisava. O silêncio estava trabalhando para mim. Cada distintivo naquela sala havia sido ensinado a ignorar pessoas como eu. Aquelas sem títulos, sem ternos, sem apoio. Mas agora elas não podiam desviar o olhar. Meu pai certa vez me disse: eles vão fingir que você é invisível até que o sistema diga a eles que você não é. E hoje, o sistema finalmente estava respondendo, mas esse foi apenas o tiro de advertência. O protocolo real ainda não havia começado. A sala se moveu como um prédio pegando seu primeiro tremor. A tela piscou novamente. Operação Deserto Vermelho pendente de reativação. 60 segundos para protocolo completo. As pessoas se levantaram, não em indignação, em medo. Um coronel erigeceu em seu assento. O congressista inclinou-se para a frente, sussurrando fortemente em seu telefone, mas nenhuma ligação foi estabelecida. A câmara, momentos antes embriagada de risos, agora afogada em luz vermelha. Morwina bateu seu martelo. Isto é uma falha. Sente-se. Ela está blefando. Mas o martelo, outrora uma arma, soou oco. Um jovem policial no fundo levantou-se. Com o rosto pálido, senhora, se esse código for real, ele não terminou a frase. Ele não precisava. Outro policial sussurrou. Ela está acionando um protocolo dormente do nível de comando pré-classificado. O ar ficou pesado, denso. As paredes que outrora amplificavam a voz de Morwina agora engoliam. E então eu me levantei, todos os olhos se voltaram para mim. Tirei da minha bolsa um pequeno envelope lacrado com cera vermelha. Sem drama, sem anúncio, apenas movimento. Quieto e deliberado. Eu o coloquei no banco diante dela. Morwina não se moveu. Sua mão pairou sobre ele como se pudesse queimá-la. Então ela quebrou o lacre. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir sua respiração presa quando ela leu a assinatura. O comandante supremo. Isto tem autorização federal. Ela gaguejou. Suspiros irromperam da galeria. O congressista saltou de pé. Ela falsificou isso. Ela plantou isso. Ela está manipulando o sistema. Mas sua voz estava perdendo altitude rapidamente. Ninguém se moveu para apoiá-lo. O coronel abriu seu telefone, depois desabou na tela. Autorização revogada. Com efeito imediato. Outro alerta tocou. Voz confirmada. Iniciando entrevista final. Pessoal não autorizado identificado. Coronel. Congressista. Juíza-presidente, Morwina Paude. Seu nome em vermelho ao lado da palavra suspensa. Ela agarrou os lados do banco como se pudesse impedi-la de cair pelo chão. Você não pode me apagar, ela gritou roucamente.
Eu construí este tribunal, eu a olhei nos olhos. Não, você o construiu sobre meu silêncio, e eu estou farta de ficar quieta. Telefones vibraram, distintivos de segurança trancaram, agentes se moveram. Não em minha direção, em direção a eles. E pela primeira vez, eu não era quem estava sendo julgada. A sala do tribunal havia virado. E eles não tinham nenhuma defesa preparada para isso. As luzes vermelhas piscantes banhavam a sala do tribunal como foguetes de advertência de outro mundo. Telefones vibraram, rádios sibilaram, mas ninguém se moveu em minha direção. Eles se afastaram de Morwina, do coronel, do congressista agora agarrando o corrimão como um homem aguardando o dia do julgamento. Um dos policiais mais jovens deu um passo à frente, inseguro. Nós aprendemos? Ele perguntou. Acenando para mim, o agente mais próximo dele não olhou para cima. Você não pende um protocolo de voz protegida. Você escuta. Eu não elevei minha voz. Eu não precisava. Tudo que eles sempre me negaram, meu nome, meu papel, meus direitos, estava enterrado sob a lealdade familiar. Mas hoje, o sistema se lembra do que eles me forçaram a esquecer. Morwina zombou. Você se escondeu atrás de códigos, Rowena. Você nunca foi forte o suficiente para conquistar o poder. Você o invadiu. Suas palavras tremiam. Mas ainda assim elas usou como punhais. Dei um passo mais perto, lento, controlado. Você construiu sua carreira sobre meu silêncio, minhas planilhas, minhas noites tardias limpando seus memoriais jurídicos. Você pegou a herança do meu pai, reivindicou minha parte, excluiu meu arquivo do registro público porque eu era conveniente para apagar. Você nunca foi apagada, ela cuspiu. Você era nada. Uma pausa. E ainda assim. Aqui estamos nós. A tela acima piscou novamente. As palavras eram silenciosas, mas devastadoras. Verificação final de voz confirmada. Operação Deserto Vermelho. Terminada. Todo o pessoal, se retire. O congressista desabou em sua cadeira. O coronel encarou sua tela como se quisesse que a notificação desfizesse a si mesma. Morwina. Ela finalmente parou de falar. Ela não se levantou. Ela não lutou. Ela apenas ficou sentada lá me olhando, lábios entreabertos, mas vazios. Atrás de mim, uma voz sussurrou. Jovem. Abalada. Ela nunca foi a sombra. Ela era o sistema. E foi então que eu soube que não precisava de vingança. Eu tinha reconhecimento. Não mais sussurrado, não mais apagado. Apenas visto. E eu ainda nem dei o comando final. Mas o que viria a seguir faria até mesmo os mais corajosos naquela sala de audiências recuarem. Eu não saí daquela sala de audiências com aplausos. Eu saí com silêncio. Ninguém seguiu. Ninguém gritou meu nome. Não havia equipe de filmagem esperando. Apenas o som de meus próprios passos contra o mármore e o ar fresco tocando a pele que finalmente havia se livrado de sua sombra. Em casa, eu não liguei a televisão. Eu despejei um copo d'água, tirei meus sapatos, coloquei o chaveiro de prata na bancada. Pela primeira vez em anos, ele não parecia uma lembrança de quem eu poderia ter sido. Parecia uma prova de quem eu havia me tornado. À distância, a notícia se espalharia. Carreiras ruiriam, sistemas se recalibrariam. Os juízes, coronéis e congressistas que outrora falavam por cima de mim seriam auditados pelo próprio silêncio que eles costumavam zombar. E eu não tinha interesse em vê-los cair, apenas em finalmente estar de pé. Eu costumava pensar que o poder pertencia à voz mais alta na sala. Acontece que ele pertence àquele que nunca esqueceu a verdade. Porque às vezes a pessoa mais perigosa em um sistema não é aquela que grita. É aquela que todos esqueceram que estava ouvindo. Então me diga. Você já ficou em silêncio por tanto tempo que começou a acreditar que não tinha mais nada a dizer até o dia em que os provou errado?
Se você viveu na sombra de outra pessoa e finalmente entrou em sua própria luz, compartilhe sua história nos comentários. Isso pode dar a outra pessoa a coragem de sussurrar sua primeira palavra. E se a voz de Rowena ecoou algo dentro de você, inscreva-se porque o silêncio não significa rendição.